Olá pessoal, sou a professora Fabiana, sou professora do curso de Medicina da UEPG e vou apresentar para vocês a unidade 1 do nosso curso sobre coronavírus. Aqui da minha casa, vou compartilhar com vocês o desbravar da linha histórica sobre a família coronavírus, dando ênfase principal ao SARS-CoV-1, MERS-CoV e SARS-CoV-2. Vamos lá, pessoal? Vou chamar para trabalhar conosco na unidade 1 o acadêmico Felício de Freitas. Ele é nosso estudante de medicina e nós vamos fazer uma brincadeira de bate e volta de perguntas e respostas. Diga aí, Felício, tem uma pergunta bastante polêmica para você. Os vírus são ou não são seres vivos? Oiê, tudo bem? Então, gente, meu nome é Felício, eu sou interno do 5º ano do curso de Medicina na Universidade Estadual de Ponta Grossa aqui no Paraná. Então, como a professora Fabiana já adiantou, nós dois, então, a gente vai conduzir a primeira unidade desse curso, certo? Vocês vão ter um encontro comigo de novo na unidade 2, mas agora a gente vai falar especificamente sobre um panorama mais amplo a respeito dos vírus. Então, a professora Fabiana fez a primeira pergunta, né? Se os vírus são ou se eles não são seres vivos. Eis a questão. Então, assim, a gente considera que os vírus, eles não são seres vivos pelo fato deles não conseguirem se reproduzir na ausência de um substrato enzimático da célula do hospedeiro. Ou seja, ele precisa de enzimas, né, de catalisadores de outras células para que ele consiga se reproduzir, que ele consiga se replicar. Como a grande maioria dos vírus não consegue fazer isso, por isso que a gente considera eles não seres vivos. Porém, existe outra teoria, principalmente baseada nos mimivírus, né? Vocês vão ler a respeito dos mimivírus no material obrigatório de vocês, que é um vírus muito grande, né? Ele consegue ser visualizado em microscopia óptica, diferentemente dos outros vírus, e ele possui material genético duplo, tanto DNA quanto RNA. E a partir de estudos feitos principalmente com esses vírus, alguns cientistas dizem que os vírus podem ser sim considerados seres vivos. Mas ainda isso é um debate, e muita gente fala, né? E aí, será que os livros de biologia vão ter que ser reescritos ou não, né? Então, tenho certeza, essa foi a primeira pergunta, com certeza vai vir mais, né? Até a próxima! Ah, entendi, é verdade. Esse é um assunto bastante polêmico e discutido no mundo científico. E agora, Fê, pega essa. Você sabe me explicar quais são as características de um vírus? Então, professora Fabiana, quais são as principais características dos vírus, né? Aqui eu fiz um desenho, um esboço do coronavírus, que vocês vão ter mais contato lá na unidade 2, né? Então, assim, as principais características dos vírus são: eles são parasitas intracelulares obrigatórios. O que significa? Que para eles se replicarem, eles precisam de uma célula hospedeira. Então, eles precisam, como eu já disse, de enzimas, né, de um substrato enzimático, substrato energético de outras células. O vírus, basicamente, ele é um micro-organismo muito simples. Por isso que a grande maioria dos vírus, eles só podem serem visualizados em microscopia eletrônica e não em microscopia óptica, a exceção dos mimivírus, né? Mas assim, basicamente a estrutura de um vírus ela é composta pelo material genético, que pode ser DNA ou RNA, ou DNA e RNA no caso dos mimivírus. Ele possui também um capsídeo, que é o que envolve o material genético, e esse complexo do capsídeo juntamente com o material genético ele é chamado de núcleo capsídeo, certo? Então, material genético, capsídeo, núcleo capsídeo e alguns vírus eles são ditos de vírus envelopados. Vírus envelopados significam que eles possuem um envelope lipoproteico. Quem que vocês acham que possuem esse envelope? Os coronavírus, né? Os coronavírus eles são vírus envelopados que possuem essa camada lipídica. Por isso que álcool em gel, sabão, eles conseguem destruir esse envelope viral. Por isso que eles fazem com que esses vírus fiquem sem essa proteção. Então os vírus acabam morrendo. Então basicamente a estrutura viral é essa. A gente vai conhecer um pouco mais sobre essas estruturas específicas dos coronavírus mais à frente. Tudo bem? E aí, qual que é a próxima pergunta, professora?
Que explicação legal, hein, pessoal? Mas, Fê, me diz aí, você sabe me explicar, já que a estrutura do vírus é tão simples assim quanto comparada a outros micro-organismos, se as doenças que eles causam são simples assim também? Então, professora, eles realmente possuem uma estrutura muito simples, né, comparado aos outros micro-organismos que são realmente seres vivos. Mas as doenças causadas por eles podem sim ser extremamente graves. A gente pode citar HIV, que é o vírus da imunodeficiência humana, né, que causa a síndrome da imunodeficiência adquirida, a AIDS, que é responsável por mais de 37 milhões de mortes desde 1980. A gente consegue citar também o vírus Ebola, é um vírus restrito à África, só que ele é extremamente resistente, extremamente agressivo. A gente pode citar também o vírus influenza, né? Que em 2009 ele surgiu como uma pandemia aqui no Brasil. É uma letalidade de mais ou menos 10%, então de 100 pessoas que possuem o vírus influenza, 10 acabam falecendo. Isso é uma epidemiologia relativa global. Então, assim, apesar de estruturalmente eles serem muito simples, as doenças que eles causam podem ser muito, muito graves. Tudo bem? E aí, qual que é a próxima pergunta? Mas, Fê, conta pra gente, então o coronavírus causa algum tipo de infecção grave? É isso mesmo? Então vamos primeiramente falar sobre os coronavírus em geral. Os coronavírus, eles são vírus com tropismo pelo sistema respiratório e pelo sistema do trato gastrointestinal. O que significa tropismo? Eles têm preferência por infectar as células desses respectivos sistemas. Por que corona, né? Então corona remete a gente à ideia de coroa. E é justamente isso que se assemelha a essas proteínas que ficam na superfície do vírus, dos coronavírus. Elas são chamadas de proteínas S ou proteínas spikes. Elas que são, como a gente vai ver lá na unidade 2, as responsáveis pelo início do processo infeccioso da infecção pelo coronavírus. Tá? Então, por isso corona, é pelo esse aspecto de coroa que a gente consegue observar na superfície desses vírus. O material genético dos coronavírus, ele é um material genético constituído por um RNA de fita simples. Então, o material genético aqui é exclusivamente o ácido ribonucleico, tá bom? Então, é o RNA. Aqui a gente consegue ver o núcleo capsídeo, né? Que é a estrutura composta pelo capsídeo e pelo material genético. E o envelope aqui fora, que é a camada, que a gente consegue ver em amarelo, que é a camada de lipídio externamente que recobre a superfície dos coronavírus. Tudo bem? Então, a gente tem que a maioria dos coronavírus, eles cursam com infecções extremamente simples. Porém, a gente sabe que desde 2002, 3 grandes representantes dessa família de vírus, eles são responsáveis pela morte de muitas pessoas e por infecções extremamente graves. E aí, vocês têm noção de quais são? As próximas respostas vão ser referentes a isso, tudo bem? E aí, prof, qual que é a próxima pergunta? Falando sério, gente, os representantes do grupo dos coronavírus já causaram 3 grandes situações de risco à saúde humana. E aí, Fê, conta pra nós qual foi a primeira delas. Então, primeiro a gente vai voltar lá para 2002, na cidade de Guangdong, na China. Lá ocorreu o primeiro caso do primeiro coronavírus relacionado à síndrome respiratória aguda grave. É o vírus que a gente chama de SARS-CoV-1, né? Então foi o primeiro coronavírus relacionado a uma infecção grave. Porque até então os coronavírus existentes, eles cursavam com infecções simples, né? Sem óbito ou com óbitos isolados. Então, SARS-CoV-1 é o primeiro coronavírus relacionado a uma síndrome respiratória grave. Na ocasião, naquele ano, ninguém imaginaria que um coronavírus pudesse ser responsável por tantas mortes que estavam ocorrendo, né? Então, assim, surgiu em Guangdong, na China, né, no ano de 2002. Em 2003 e 2004 ainda existiram casos. Foi responsável por mais de 100 mil casos, 100 mil infecções do SARS-CoV-1 e a gente teve mais de 3 mil mortes. A taxa de letalidade, né, então dentre as pessoas que tiveram a doença, em torno de 3,4% delas foram a óbito. Só que, ainda bem que em 2004 fora registrado o último caso do SARS-CoV-1. Então, desde 2004 a gente não tem mais indício que o SARS-CoV-1 circule pelos humanos, né? Só que a gente sabe que esse vírus ele tem um reservatório animal.
E que animal que é esse? São os gatos civeta, né? São os gatos de algalha que existem lá na China. E esse gato, pela cultura chinesa, a carne dele é muito apreciada. Então, provavelmente o que ocorreu foi um transbordamento, que a gente chama de spillover. Então, esse vírus é inicialmente nos gatos, né? Que possivelmente foram infectados por morcegos, que são hospedeiros frequentes dos coronavírus. Ele acabou passando para os seres humanos. Então essa é a grande primeira pandemia causada por um coronavírus, né? O SARS-CoV-1. E aí, qual será que é o segundo coronavírus relacionado a uma síndrome respiratória grave? Vocês têm ideia? E aí, prof, é essa a próxima pergunta? Ah, entendi. E tem um segundo, né, Fê? Conta pra nós. Então, prof, é isso mesmo. Teve sim uma segunda pandemia relacionada a um coronavírus. Ela ocorreu 10 anos depois da primeira descoberta lá na China. Ela ocorreu na Arábia Saudita, no ano de 2012. Dessa vez, os reservatórios não eram os gatos de algalha, aqueles gatos civeta, cuja carne é bem apreciada lá na China. Agora, os reservatórios animais eles foram os camelos e os dromedários, né? Que são animais bastante frequentes naquela região. Esse vírus ele foi denominado de MERS-CoV. Então, é um coronavírus relacionado à síndrome respiratória do Oriente Médio. Diferentemente do SARS-CoV-1, a taxa de letalidade do MERS-CoV é extremamente alta, é em torno de 30%. Então, de 100 pessoas que se infectam pelo MERS-CoV, em torno de 30 delas acabam indo a óbito. E diferentemente também do SARS-CoV-1, ainda existem infecções do MERS-CoV. Para vocês terem uma ideia, no ano de 2020, então hoje, foram registrados 18 novos casos da infecção e 5 óbitos em 2020. Então, desde 2012 até hoje, a gente consegue ainda ter uma notificação da MERS-CoV. Então, essa é a segunda grande pandemia relacionada ao coronavírus. E será que tem uma terceira? Será que a gente está vivendo hoje é a terceira? E aí, prof, qual que é a próxima pergunta? Então, pessoal, prometo que vai ser a última pergunta. A terceira situação está acontecendo atualmente? É verdade? É verdade sim. Então, gente, essa vai ser a última pergunta, né, dessa primeira unidade. Então, antes da gente finalizar, eu queria que vocês lessem o material obrigatório, respondessem as 5 perguntas, né, que a gente propôs para vocês aqui nessa primeira unidade e continuem firmes nos estudos, que esse curso é um curso muito bacana para vocês terem uma ideia do panorama que a gente está vivendo. Tá bom? Então, para responder a pergunta da professora Fabiana, sim, a gente está vivendo uma nova pandemia, né, de outro vírus. Agora o vírus se chama SARS-CoV-2. Então é o novo coronavírus relacionado a uma síndrome respiratória aguda grave. Ele surgiu na China também, mas diferentemente do SARS-CoV-1, ele surgiu na cidade de Wuhan, na província de Hubei, no finalzinho do ano passado. Então, em dezembro de 2019, esse vírus surgiu. Mas, mais informações a respeito do SARS-CoV-2 vocês vão ver lá na unidade 2. Então, leiam o material obrigatório, respondam as perguntas e vão lá para a unidade 2 que vocês vão conhecer o novo coronavírus de uma forma bem mais aprofundada. Tudo bem? Então é isso. Um grande beijo e até mais!